E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo Figueiredo, como vocês estão? Nós estamos aqui, eu e o Fábio. O Fábio voltou de férias, né? Voltou do chinelinho dele. Finalmente de volta. Passamos por episódio eu e o Thiago, eu, o Matheus com o Thiago, eu e o menino, o Sérgio, o Sérgio Júnior, né? Que foi convidado no episódio passado. E o Fábio, durante todo esse período, ficou de férias. E agora ele volta para um episódio especial. Vamos falar do recente falecimento do Ozzy Osbourne, né? Uma figura icônica que marcou gerações, marcou a minha geração, marcou o Lucas, que trabalha aqui conosco, também disse que é um fã, então é algo. Tanto o Black Sabbath quanto o Ozzy perpassa gerações, né? E ideia do Fábio de fazer esse episódio, como vocês podem ver, pela pinta dele, é um roqueiro, com esse cabelo esvoaçante ao vento. Como você está, Fábio? Olá, Danilo. Olá, pessoal do Estúdio Blick. E, obviamente, olá a todos os ouvintes, telespectadores, malucos do pedaço. Estou bem, estou bem. Saudade de estar em casa, né? Na minha casa virtual, que é o Entre Prosas e Divagações. Vindo de umas férias de veraneio do hemisfério norte, que o Danilo vulgarmente chama de chinelinho. Mas triste pela morte do Ozzy. Triste, triste, acho que é uma palavra forte. Querendo ou não, o Ozzy teve uma boa vida, viveu bem, superou as expectativas para alguém com o estilo de vida do qual ele teve, né? Poder do dinheiro. Uh, do dinheiro e da genética, porque o que ele consumiu, bom, enfim, não vou dar spoilers, mas do estilo de vida dele, mesmo com dinheiro, conheço muito ricaço que acho que não aguentaria o tranco que o Ozzy aguentou. Isso sem sombra de dúvidas. Agora, eu só queria fazer uma rápida pergunta aqui, que o Danilo comentou que o Lucas também é fã do Ozzy, mas deu a entender que como se o Lucas não fosse da mesma geração minha e do Danilo. Quantos anos tem Lucas? Quer, quer responder, Lucas? O Lucas tem 18 anos, Fábio. Agora Agora, senti uma dor no joelho, uma agora dor nas começou o bullying, costas. vai começar o bullying com o Lucas agora. Não é bullying, não é bullying. Olha, só uma rápida história. Quando eu entrei na faculdade junto com o Danilo já era um pouquinho mais velho, era uma coisa de 2 anos mais velho, mas eu entrei, eu tinha 17 anos. E eu convivia com pessoas de 30? 30 anos na nossa turma, né? Ah, sim, eu tinha Hoje 30. eu Acho que o mais velho era de 34, acho, o André, né? 33, algo assim, né? eu não vou falar a idade do André em público dessa maneira, até porque ele não me deu autorização, não sei. Para mim, o André, Tinha eu sei que ele era 17 mais velho também. que eu, mas ele, na minha cabeça ele tinha uma carinha de 17. Mas sim, tinham pessoas. E tinha um senhor de idade, que isso depois, Danilo, não dei spoilers, mas era um senhor de 60 anos, Uhum. Mas ele tava fazendo optativa, o né? Nilson. É. Não, ele tava fazendo, era um senhor de 60 anos que tipo, tava fazendo faculdade, tipo, resolveu, depois da terceira idade, fazer faculdade de História, o que é muito louvável. Um abraço ao Nilson. Mas pronto, eu era o bebê da turma, eu Você é a Vitória. e, e a Vitória, exato. E pronto, agora sou eu que não já sou mais o bebê e tenho que trabalhar com um rapaz de 18 anos. Na minha cabeça, 18 anos é o quê? 2007, 2006, né? 2007. 2007 primeiro. Quem nasceu em 2007, com todo o respeito, viu, Lucas? Ainda tá, na minha cabeça tá na oitava série, coisa do gênero. Pois é, não, eu não consigo conceber também. Pra mim, eu falei no último episódio, pra mim o mundo acabou em 2000 e ninguém mais nasceu a partir de 2000. Não consigo entender como alguém nasce depois de 2000. Mas é Não, isso, as pessoas nasceu, nascem. só que ainda é um bebê. É, Para mim, na minha cabeça, nasceu em 2010, é um bebê. pois Você é. é um bebê que ainda usa fraldas e tá na chupeta ainda. E o guri aqui Você foi nascido tá. depois de 2010. E o guri aqui tá gerenciando o nosso podcast, pô. Você vê. É isso Como essa aí, isso geração aí. Já tá melhor que desenvolvida. nós.
Melhor que nós dois, que tá com essa idade, tava bebendo na faculdade. Pois é, pois é. Quando a gente tava no primeiro ano da faculdade, eu lembro do André falando assim, né? Tipo, esses jovens, falando brincando, esses jovens que no caso era eu, o Fábio e tal, te saía no meio da aula pra ir beber, e ele lá estudando pra caramba e pensando, tipo, sabe, tipo, olhando pra cima, tá ligado? Mas é isso, né? Se o Lucas sair agora pra ir beber, eu vou entender ele também. Mas eu também vou olhar pra cima igual o André fazia, né? Eu não, hoje, olha, literalmente, beber numa terça-feira, como eu bebia na faculdade, fora de cogitação completa, não tenho mais filho, não Sim, tenho mais idade, a gente acorda nada, doente. nada. No dia seguinte a gente acorda doente, parece que a gente tá com dengue. Coisa impressionante, Uh, assim. O corpo uh. não aguenta mais. Sabe quem tinha, assim, que depois dos 30 ele continuou bebendo? O Ozzy. É verdade. Então, voltando para o Ozzy agora, voltando depois de lavar roupa suja de faculdade, né? Voltando pro Ozzy agora. Então, pessoal, a gente é um episódio especial, né? Então a programação era diferente, mas a gente decidiu gravar meio que em cima da hora. A gente tá gravando hoje para publicar amanhã já, né? Então, é de fato uma adaptação da agenda. E antes de começar, só queria também agradecer o público, agradecer nossos ouvintes, que a gente chegou ao episódio com 1.000 plays, né? 1.000 reproduções. A maior parte no YouTube, mas outros plays também em outros agregadores de podcast. E nós somos um podcast pequeno, então é um crescimento orgânico, então é algo demorado, porém orgânico, né? Então é algo que nos enche de orgulho. E temos outros episódios chegando tem mais outros 2 episódios chegando próximos a 1.000 também, então é algo bastante interessante. Então, esse ano de 2005 estamos com bastante marcas expressivas para o podcast e algo que a gente está gostando bastante, obviamente, que nos enche de orgulho e que gostaríamos de agradecer aqui nesse episódio. Mas, voltando agora ao episódio em si, ao Ozzy, a gente vai fazer uma rápida biografia, né? Então a gente vai passar pela biografia do Ozzy de uma forma mais rápida do que normalmente a gente faz em episódios biográficos. E depois a gente deixa algo mais solto, né? Para tanto eu como o Fábio contarmos as nossas experiências com o Ozzy, com Black Sabbath, mas como foi esse músico para nós. Então a ideia é fazer um episódio um pouquinho mais solto. O Ozzy ele nasceu no dia 3 de dezembro de 1949 na cidade de Birmingham, na Inglaterra, né? Na região de Aston. E de 1948, desculpa, o nascimento dele. E vejam que a região de Aston tem um clube muito importante na Inglaterra chamado Aston Villa, né? E o Ozzy sempre se mostrou bastante fanático. A gente vai até tratar um pouquinho melhor sobre isso depois. Se quiser falar, Fábio, me avisa, velho. Demorou? É Pode que deixar, não se você preocupe. mexeu no braço, eu não sabia se queria falar ou não, você tava só apoiando o queixo. Não, é que sabe como é que é 30 a mais, tem que fazer uns alongamentos, sente uma dor aqui no ombro, faz parte, faz parte. Pois é. E um ponto interessante do Ozzy é que ele. Interessante, não bom, mas interessante, que ele vem de uma família pobre, né? Porque assim, tem um senso comum, não. Tipo, que dá pra entender o porquê acontece, né? Que é a produção cinematográfica, etc. E mesmo TV, né? Passa uma ideia de Europa com muita riqueza, né? Então, a maior parte das pessoas não enxerga, não pensa na Europa tendo bairros operários, pessoas pobres, fome, etc, né? E o Ozzy vem de uma família. Danilo, Pode falar, Fábio. pronto, eu acho que nesse sentido eu posso explicar um pouco melhor sobre essa questão, uma vez que eu vivo na Europa atualmente. São censos de classes sociais um pouco diferentes. A pobreza existe em todo lugar. Claro que a pobreza num país de primeiro mundo ela vai ser diferente de uma pobreza num país de terceiro mundo. Esse termo ainda primeiro e terceiro mundo já são um pouco antiquados, mas como já falamos no início do episódio, sou uma pessoa de uma geração anterior que aprendi ainda essas terminologias. Mas pronto, dito isso, óbvio que há pobreza, óbvio que há pessoas que carecem de acessos dentro da Europa, só que é muito diferente de um país como se fosse no Brasil.
Aqui eu acho que a grande diferença que eu pude notar a olho nu é, por exemplo, o fato que não há uma miséria extrema como infelizmente há no Brasil. Né? Aliás, hoje estamos gravando no dia 29, e hoje teve a notícia que o Brasil saiu do mapa da pobreza, se não me falho no que estou a dizer. Isso é uma coisa que não acontece em Portugal, por exemplo. Claro que há pessoas em situações de vulnerabilidade, óbvio que há pessoas que não têm, que são desabrigadas ou coisa do gênero. Mas em estados mais ricos, a tendência é que não exista uma pobreza ou uma classe baixa a níveis miseráveis, a viver, por exemplo, do que a ONU considera viver com menos de $2 por dia. Né? Eu acho que isso que é uma grande diferencial. Existe também, claro, estados europeus que têm um estado de bem-estar social, como é Portugal, e que, obviamente, vai garantir que essas pessoas não entrem num estado de miséria. É só para fazer, acho que, essa separação, para deixar mais ou menos claro o que é ser de classe pobre, uma classe baixa na Europa ou num país de primeiro mundo, ou de uma classe baixa de um país de terceiro mundo. Pois bem, hoje em dia, Fábio, os termos primeiro mundo e terceiro mundo foram substituídos por norte global e sul global. Pois, está na moda agora. Eu ainda me lembro também de quando era país desenvolvido, país em desenvolvimento e país subdesenvolvido, que ainda também Exatamente. é bem utilizado, né? Mas eu sou antigo, eu ainda acredito. Como os países socialistas que são o segundo mundo ainda existem, os da era do século XX, como Cuba, Coreia do Norte, Laos, Vietnã, tecnicamente esses termos não estão ainda tão em desuso, não caíram completamente no esquecimento. Pois bem, e o Ozzy, então, ele se desenvolve ali, a infância dele nos anos 50, né, na cidade de Birmingham, e ele vivia, de fato, uma pobreza, né, uma infância mais humilde. Ele vivia em uma casa de 2 cômodos e 8 pessoas, né, então ele tinha 3 irmãs, 2 irmãos, mãe e pai e ele, né, então 8 pessoas e em uma casa de 2 cômodos. Algo, infelizmente, comum no Brasil, mas hoje imagino que menos comum na Inglaterra, mas na época, na década de 50, ainda comum nas regiões mais periféricas do Reino Unido, da Inglaterra. É, diante do que normalmente vem acompanhado de uma desigualdade social, vem uma adolescência especialmente mais conturbada, né? E o Ozzy viveu isso em meio à violência, à pobreza, a problemas de saúde, né, tanto física quanto mentais, né, problemas de saúde mental, algo muito comum em regiões de uma desigualdade muito grande. E o Ozzy viveu isso na adolescência, inclusive ele teve tentativas de suicídio nesse processo, nesse desenvolvimento da adolescência. E ele foi preso por 1 mês e meio por roubo também nesse período, com 15, 16 anos. Uma prisão pequena, né? Portanto, um furto, um roubo baixo, nada muito grave, mas é o que denota esse desenvolvimento de uma desigualdade muito grande. Dentro desse período também. Danilo, Oi, pode falar, Fábio. só um rápido disclaimer. Tem uma frase icônica da autobiografia do Ozzy que ele fala que o pai dele chegou para ele um dia que ele só tinha dois destinos. Ou ele seria uma grande pessoa, ou ele seria preso. No caso, ele conseguiu os dois. Verdade, justamente. É, e dentro desse período também, o Oz ele foi algo interessante também, né? Ele foi flanelinha, né? A famosa profissão de cuidar de carros na rua, algo assim, né? Ah, vigiar carros na rua, né? E ele foi flanelinha, mas não porque, assim, tipo, quero ser literalmente. E também não apenas por necessidade, era algo mais específico, né? Foi flanelinha para conseguir juntar dinheiro para no fim de semana assistir os jogos do Aston Villa, clube que eu citei agora há pouco, clube que ele era torcedor fanático, né? O Aston Villa está presente na vida do Ozzy por toda a vida dele, inclusive o último show que ele fez recentemente foi no estádio do Villa, né, o Villa Park. Então o Aston Villa, de fato, o Ozzy é bastante fanático pelo clube e, como não tinha dinheiro na época, trabalhava como flanelinha com o objetivo de arrumar dinheiro para assistir os jogos do Aston Villa. É, ao mesmo tempo, nesse momento, com 16, 17, 18 anos, ele passa a focar um pouco mais na música, né? Na Inglaterra,
Acho que isso acontece no mundo inteiro, né? Só que os instrumentos mudam, né? Então, no Brasil, a música tá, tá presente na vida de todo mundo, e então os instrumentos mais acessos, mais de fácil acesso, costumam ser os mais baratos de percussão ali, tipo pandeiro, essas coisas assim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o instrumento de acesso, apesar no Brasil parece meio bizarro isso, mas o instrumento de acesso, especialmente no século XX, era o piano, né? Então você tem uma grande quantidade de pessoas, mesmo bastante pobres, com acesso a piano, daí há um grande desenvolvimento de blues e tudo mais. Na Inglaterra temos os instrumentos de corda, né? Com acesso grande. Então, mesmo pessoas mais pobres tinham acesso à guitarra, à bateria mesmo, ainda que não seja de corda e tudo mais. Então, o rock, ele é a principal música do mundo nos anos 60, mas na Inglaterra em especial, né? Então, a Inglaterra, ela assume esse caráter meio que de, entre aspas, não sei se posso falar dessa forma, mas entre aspas, de pioneiro do rock, mas muito também por conta desse acesso mais facilitado, né? Diferente do Brasil, por exemplo, a Danilo, guitarra no Brasil não era muito fácil de acessar, né? Também uma questão de energia elétrica não muito comum em tudo quanto é lugar, e tudo mais. Pode falar, Fábio. acho que é necessário até fazer uma contextualização histórica sobre o momento em que o Ozzy foi um adolescente e até a música nessa altura dos anos 50 barra anos 60. Querendo ou não, Inglaterra tem uma ligação cultural muito forte com os Estados Unidos, então, naturalmente, eles foram um dos primeiros países nos anos 50 a receber essa influência americana. Também estamos falando dos anos 50, período da Guerra Estadunidense. Fria, estadunidense, perdão, onde a Guerra Fria incluía também essa questão de uma guerra cultural, e o soft power americano, estadunidense, foi muito também a cultura no geral, o cinema, a música. Então, quando o rock and roll chegou no Reino Unido, o rock pegou muito forte, o rockabilly, isso influenciou os Beatles e, Uhum. consequentemente, os que vieram depois. Não podemos esquecer da invasão britânica que teve no Ocidente como um todo, das bandas como Beatles, The Who, Rolling Stones, The Kings e por assim em diante. E é óbvio que o Ozzy, como uma criança, uma adolescente naquela altura, era o som do momento, era o som da juventude, era o som de rebeldia. E até fazendo um disclaimer sobre a sua frase, Danilo, que os instrumentos elétricos não pegavam muito no Brasil nessa altura, não é nem só por uma questão financeira, até podia ser, mas a principal razão é que não faziam parte da cultura brasileira como um todo. A gente tem que lembrar nos anos 60, por exemplo, naquela altura dos festivais de música que tinha na TV Record, que tem aquele vídeo icônico do Roda Viva com o Chico Buarque, os instrumentos elétricos ainda eram muito mal vistos, ou uma coisa como algum estrangeirismo para a cultura brasileira, que não fizesse parte da cultura brasileira. Porque vamos combinar, ok, o povão no geral no Brasil não iria ter um acesso a um instrumento desse tipo, até porque muitas das vezes naquela altura era importado, coisa do gênero. Mas a alta elite, como Chico Buarque, João Gilberto, Vinícius de Moraes, não era algo difícil para alguém do garbo financeiro deles conseguir adquirir um instrumento musical do gênero, né? Somente com acho que não me engano, com o advento da Tropicália, com a chegada dos Mutantes, que isso começou a mudar e o instrumento elétrico começou a penetrar na música brasileira. Pois bem. E dentro desse início da fase adulta, né? Já saindo da adolescência, com 19 anos, já adulto, né? Mas ainda assim, o início, né? Na fase adulta, o Oz, ele entra, funda a banda Polkatuck Blues Band. É uma banda que ela é muito inicial, né? Nesse primeiro momento. E ela é uma mistura de blues com rock, né? Algo que é, na minha opinião, comum nesse desenvolvimento do rock estadunidense em especial, mas também, como o Fábio falou, uma grande influência da cultura estadunidense na Inglaterra. E essa banda inicial, ela muda de nome um pouco tempo depois, porque assim, se você for estudar as bandas, você vai ver que muitas bandas, até chegar no nome que fica famoso, ela vai mudando, né? É bem comum isso, né? Mas mesmo antes de Black Sabbath, passou por outros nomes. E o Black Sabbath, né? Que aí é o grande nome que
porra, é uma das maiores bandas de rock da história, é, só vai num terceiro momento, depois de mudar mais de uma vez de nome, e é uma influência, daí eu acho interessante, é uma influência de um filme de terror, de suspense da época, do início dos anos 60 ali, e que essa questão do terror eu acho interessante, né? Porque o heavy metal, que é o subgênero do rock, no qual o Black Sabbath faz parte, o heavy metal, mas não só heavy metal, outros subgêneros do rock como um todo, ele tem uma estética muito ligada ao terror, ao suspense, ao sombrio e tudo mais, né? E eu também acho, sinceramente, mas daí não é uma análise, assim, que eu li no lugar nenhum, é só algo meu, assim. Eu acho que encaixa também com a Inglaterra, assim, sabe? Eu acho que esse ar um pouco nebuloso, não de algo ruim, apenas um pouco sombrio, encaixam bastante com a Sim, Inglaterra, né? aquele clima É, chuvoso, nublado, isso, tipicamente britânico, que isso. é o charme que eles têm. Isso. E pronto, se não for o charme, eles estão ferrados. Assim como o samba encaixa muito com Salvador e Rio de Janeiro, assim, sabe? Acho que o desenvolvimento desses estilos tem um pouco a ver também com onde eles estão sendo desenvolvidos, né? Pode falar, Danilo, Fábio. sobre essa questão até do sombrio e tudo mais, assim, vamos lembrar também que o rock, vamos lá, o rock and roll como um todo algo muito abrangente, né? Uhum, Hum, Podemos pegar, sei lá, um indie rock, que eu acho que não vai puxar muito por essa onda sombria, mais dark, mas o Black Sabbath, sim. Eu me lembro de ver. Pronto, obviamente, como podem se notar pelo meu aspecto, mas podem deduzir que na minha adolescência eu era um roqueirinho de primeira categoria, daqueles chatos que falava que só rock presta e o resto era um lixo. Graças a Deus nós crescemos, né? Mas não deixei de amar o rock. Eu lembro de ver uma entrevista do Tommy Iommi, que é o guitarrista do Black Sabbath, falando sobre essa questão específica do nome da banda e sobre a temática do som deles. Eles falaram que eles foram ver justamente esse filme, não lembro qual é o nome do filme agora, mas era alguma coisa chamada Sabbath também. uhum, Sabbath, que vem de Shabbat, que é o dia religioso, sexta-feira que os judeus resguardam. Então Shabbat, Black Sabbath é Shabbat negro, né, por assim dizer. O Tommy Iommi, acho que foi o que teve essa ideia do gênero. Olha, se as pessoas pagam para ver filmes de terror e elas se divertem com isso, por que não elas ouvirem uma música de terror e se divertirem também? E foi daí que acho que ele, não, acho não, foi daí onde o Tommy Iommi tirou a sacada de começar com um estilo que seria hoje conhecido como heavy metal. justamente, justamente. Eu acho uma perspicácia ali do momento, sabe? De fato, eu acho uma grande Sem sacada, sombra de na minha dúvida. opinião. E, de fato, essa estética, ela se tornou bastante comum, tanto no Black Sabbath como em outras bandas, tanto heavy metal como até subgêneros, que, como o Fábio falou, o rock é muito, muito, muito amplo. E mesmo dentro dos gêneros, tipo, heavy metal tem outros, tipo, subgênero do subgênero, né? Então, o rock, de fato, é muito amplo. Então, Sim, você tem. Desculpa, Daniel, eu adoro um exemplo clássico de dar. Você nasce o rock, depois vem o heavy metal, aí tem o black metal, e aí É. você tem o Norwegian black metal, que é o black metal norueguês, que é o que os que realmente acreditam no capeta. Isso daí até dá para fazer um episódio à parte. É Mas é verdade. tipo, é o sub do sub do sub do sub subgênero. Sim, exatamente. Então, Lembra daquele episódio do Escola do Rock do Jack Black? Que ele aham, tá naquele momento que ele tá dando aula sobre rock, e ele tá assim tipo, na lousa, sim, mostrando, sim, tipo, como o rock vai se sim. diversificando, A ramificando, árvore assim. genealógica do rock. Exatamente, Uhum. exatamente. E tá o Black Sabbath ali no meio. É, lógico. E, pois bem, então essa questão estética é muito marcante no Black Sabbath, né? E no Ozzy em si, a estética é muito marcante na figura do Ozzy, né? Ah, nos anos 70, um ano de. O ano não, a década, né, de 70 é uma década de profundo desenvolvimento da banda. Então a banda sair do cenário apenas de Birmingham, passar para um cenário inglês, passar para um cenário de Reino Unido e depois Europa, mundo, né? Então os anos 70 marca a expansão, a explosão do Black Sabbath e do próprio cenário do heavy metal para o mundo. E o Black Sabbath é muito importante nisso, né? Então vem músicas icônicas, discos icônicos, shows icônicos e tudo mais. A década de 60, de 70 é uma grande década para
o Black Sabbath e que faz também com que esses grandes clássicos e discos clássicos e tudo mais, e o próprio imaginário da banda, né, fique até hoje, assim, né? Então, se um novo ouvinte, um novo apreciador de Black Sabbath começar a ouvir Black Sabbath hoje, vai passar pelos anos 70 assim, automaticamente, né? Porque de fato é algo muito de uma explosão muito grande de desenvolvimento de clássicos muito importantes. Ao mesmo tempo que a banda vai se desenvolvendo e se torna algo mundial, há o problema, o problema se mostra ao mundo, né? Mas especialmente a banda ali, algo muito comum em astros de rock ou astros de qualquer coisa, e também pela época, que é o problema do consumo e do abuso de drogas, de álcool, né? Mas isso também eu acho que merece um pouco a contextualização, né? Estamos falando em 1970, então em 1970, diferente de hoje, não temos um grande. ah, assim, não tem, primeiro a gente não tem um grande estudo sobre drogas como a gente tem hoje em dia, inclusive álcool. Segundo que a gente tem não tem um grande respeito, por exemplo, nos anos 70, com pessoas cuidarem da saúde mental, por exemplo, né? Então, muitas pessoas que estão com algum problema ali vão afogar esses problemas no álcool e ponto final. E drogas também. Sim. E terceiro Isso é uma também, besteira. Bebe uma cerveja que passa. exatamente. E terceiro também que, assim, ó, gente, o estoque foi logo ali, né? Pouco tempo atrás. Então, é uma geração e a velocidade das coisas, da informação, né? E das coisas acontecendo, dos acontecimentos, não acabam no imaginário da pessoa, como hoje em dia. Acontece negócio em janeiro, hoje em dia já é meio velho, assim, né? No imaginário da população. Na época, não, as coisas duravam anos. Então, o estoque tinha acabado de acontecer e isso tá no imaginário de todo mundo, né? Então, os anos 60, os anos 70, são 2 décadas de muita liberdade do indivíduo, do corpo, de descobrir novas coisas, né? De sentir novos prazeres e tudo mais. Então, é esse o cenário, e o cenário onde esse indivíduo que passou uma infância e uma adolescência muito pobre, do nada fica muito rico, né? E dentro desse contexto histórico, né, de desenvolvimento. Então, obviamente, que o abuso de drogas e de álcool porra, é muito presente. Além do fato de que daí há uma predisposição da pessoa, né? Então o Ozzy, de fato, ele tem uma predisposição ao abuso de drogas e álcool que acompanhou ele a vida inteira, se tornou de fato um problema para ele. Mas eu acho que não dá pra responsabilizar ele apenas, sabe? Eu acho que o contexto histórico é muito importante. Quer completar alguma coisa, Fábio? Fugindo um pouco dessa questão das drogas, até porque eu acho que isso que meio que rondou o imaginário da população geral com relação à personalidade de Ozzy Osbourne. Assim, eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, ou pelo menos a grande maioria de quem está assistindo aqui, já conhece o Ozzy e sabe do histórico de abuso de drogas que ele teve seus altos e baixos. Mas eu acho o que é importante de ser relevado sobre a figura Ozzy é sobre sua genialidade enquanto um músico, enquanto o que ele representa para a história da própria música em si. Não podemos esquecer que ele não é só responsável, não exclusivamente ele, mas sim a banda Black Sabbath é responsável pela criação de um dos gêneros mais populares do século XX e ainda muito popular no século XXI, que é, sim, o heavy metal. Eles são basicamente o começo do heavy metal. Claro que se a gente pegar, sei lá, System of a Down e botar Black Sabbath de um lado do outro, eles não são exatamente iguais. Né? Querendo ou não, temos um gap ali, um espaço de 30, 20 anos, pelo menos. Mas o Black Sabbath também é reconhecido como o criador de um outro estilo musical, que é o stoner rock. Né? O Black Sabbath, já agora fazendo um gancho com as drogas, eles eram muito famosos pelo uso da cannabis, o cânhamo, ou conhecido popularmente como a maconha. Eles fumavam maconha pra caramba e o som deles tem essa pegada. Stoner rock, stoner, é uma gíria no inglês para a pessoa chapada, para uma pessoa que utiliza a maconha. E se você pegar o estilo musical deles, tem, claro, que o Black Sabbath também é uma banda diversificada, né? Eles não é igual de Iron Maiden que faz a mesma coisa todo santo ano. Eles têm várias fases diferentes umas das outras. E se você pegar mais o início do Black Sabbath,
eles têm essa pegada um pouco mais experimental. O baterista, ele tem ele vem do jazz, por exemplo, então eles têm essa coisa de uma variação musical que pega muito também com relação ao uso da cannabis, né? Tem um clássico do Black Sabbath, Sweet Leaf, uma recomendação cultural logo já de cara, que para quem fala duas palavras em inglês, sabe? Sweet leaf é tipo doce folha, doce leaf é literalmente folha. Então assim, use sua imaginação, você vai chegar com o que eles querem dizer. Vocês vão conseguir perceber o que eles queriam dizer com isso. Então, mas para além da questão da utilização da droga, eu acho que o importante a gente ressaltar a genialidade e a importância, o peso histórico que Ozzy e Black Sabbath tiveram para a história da música. Eu acho que, juro, não há metade da cultura pop hoje seria muito diferente sem o Black Sabbath. Ah, mas o rap, não sei o que. Gente, eu conheço o T-Pen, que acho que é se não me falha a memória, é um rapper. O cara faz cover de Black Sabbath, o Post Malone é fã de Black Sabbath. Gente, um monte de músicos usam Black Sabbath como uma referência. E não podemos somente nos prender também pelo estilo musical, como o Fábio de 15 anos fazia, né? Não sejam bobões que nem o Fábio de 15 anos era bobão. Não, acho que todo apreciador de rock passou por essa Nesse radicalização, sei momento, lá, né, né? Canônico. isso, de achar que só o rock parece. Mas eu acho que a maior parte dos roqueiros evoluem, né? O problema são aqueles que ainda Sério eu. continuam dessa forma, né? Mas voltando pra essa rápida biografia do Ozzy, essa, esse desenvolvimento conturbado dos anos 70 ali, ah, que é os dois lados da moeda, né? Um grande desenvolvimento da banda acompanhado de muitos problemas. Isso leva, em 1979, à expulsão do Ozzy do Black Sabbath e o desenvolvimento da carreira solo do Ozzy, né? Então a gente chega a partir de 1980, né? Com o Ozzy em carreira solo, então formando sua própria banda. E ele como a liderança da banda, né, evidentemente. E daí eu acho interessante, assim, porque o Black Sabbath, na minha opinião, é uma banda muito rica no sentido de ter um grupo de músicos de enorme qualidade. Então não é só o Ozzy, né? O Ozzy e vários outros músicos de muita qualidade que fazem que o Black Sabbath se torne o que foi, ponto. Mas, então, a grande dúvida, imagino, das pessoas em 1980 seria, e agora, né? O que vai ser do Black Sabbath e o que vai ser do Ozzy Osbourne? E a banda do Ozzy já lança no disco em 1980, na Europa, em 81 pro resto do mundo, esse disco já é também um enorme sucesso, né? Óbvio também, ele juntou com outros grandes músicos que fez e deu continuidade ao trabalho, mas também porque o Ozzy, ele era uma figura um astro do rock nato, assim, né? Então ele tem uma presença de palco muito importante, sabe? Eu, por exemplo, não acho que a voz do Ozzy sabe? Mas a figura do Ozzy no palco, no show, é um troço impressionante, assim, sabe? Então ele consegue Ele é um manter. grande frontman. É, exatamente. Então ele consegue manter aquela aura em volta do Black Sabbath, vai pra ele também, né? Então a carreira solo dele mantém essa aura incrível dele, né? Danilo, Pode falar, Fábio. desculpe interromper antes de mais nada, mas aproveitando para falar justamente sobre o início da carreira do Ozzy Osbourne, foi realmente uma virada de chave na vida dele, enquanto na sua carreira musical, porque ele sai literalmente chutado da banda pelo abuso de álcool e de drogas, né? E que fez com que entrasse um outro grande vocalista famoso na história, o então vocalista da banda Rainbow, Ronnie James Dio, assume os vocais do Black Sabbath e lança um grande álbum que é o Heaven and Hell, já em 1980. E o Ozzy, né, se sentindo chutado, completamente sem rumo, acaba por lançar o Wizard of Oz. Um fato curioso que eu descobri não muito antes da morte do Ozzy, o Wizard of Oz era para ser o nome da banda nova do Ozzy, não era para ser o nome do álbum. Só que acho que não sei quem que ali teve uma sacada de marketing ali, provavelmente algum empresário do ramo musical, falou: não, chama, coloca como o Ozzy como solo
isso daí muda para o nome do álbum, e assim ficou. Um dos músicos que eu acompanhava neste álbum e fez uma turnê, infelizmente uma passagem muito rápida com Ozzy, era o Randy Rose, o guitarrista da antiga banda o Quiet Rot, famoso por um único hit, que é o Come Feel the Noise, que por sinal é um cover, mas o Randy Rose foi o criador do icônico riff do Crazy Train, que é outra música que também, claro, está permeada na, na, na na discografia do Ozzy, como o Mr. Crowley também, que infelizmente teve um fim trágico e muito cedo, num acidente de avião. O Ozzy estava presente nesse dia, eles estavam numa casa, pegaram um avião, não sei quem raios tinha um avião numa casa ali de campo, e bateram com tudo na casa, e infelizmente o Randy Rose faleceu nesse acidente, que marcou muito a vida do Ozzy. O Ozzy demorou muitos anos também para superar a morte do seu colega Rhodes, que, vamos combinar, o Ozzy já estava vindo numa espiral de drogas, de muita coisa, e só balançou ainda mais a vida dele, que nos anos 80 deixaram ele completamente louco. Quem viu Ozzy nos anos 80 sabe do que eu estou falando. O Ozzy realmente estava mais perdidão naquela época. Mas pronto, isso é só para contextualizar um pouquinho do começo da carreira solo dele. Volto a palavra para você, Danilo. Pois bem, esse desenvolvimento no início dos anos 80, de fato, é marcado por a manutenção, imagino, da intensidade do Ozzy, né? Então, pro bem e pro mal, né? Então, grandes álbuns, grandes músicas e tudo mais, ao mesmo tempo, essa grande intensidade dele fora dos palcos, digamos assim, né? Então, mas também dentro dos palcos. Então, os shows continuam sendo marcantes, turnês mundiais marcantes e tudo mais. Tem o icônico episódio de 20 de janeiro, se não me engano, de 1982, onde esse é, assim, icônico. Eu ouvi quando eu era adolescente, né? Eu ouvi sobre quando eu era adolescente. Sempre que fala de Ozzy Osbourne, isso volta, né? Essa história é uma história que saiu do mundo do rock, né? Saiu do senso comum do rock e vai pra todo mundo, assim. Sei lá, o cara que nunca ouviu o Ozzy Osbourne, nunca ouviu Black Sabbath, sabe disso, né? Sabe da história. É, que é quando um fã atirou um morcego no palco e o Ozzy Osbourne pegou o morcego achando que era de plástico, né? Algo assim, e meteu uma mordida na cabeça do morcego. E que é, obviamente, algo bastante icônico, mas bastante desesperador, né? Então, evidentemente, ele. Assim, imagino que ele não estava tão sóbrio para confundir um morcego real com um morcego de plástico, né? Porque, porra, você vê na textura, você vê em várias questões ali, né? Mas, pois bem, Não, aconteceu. e ficou o mito de que ele comia É, mesmo, não, o morcego e essas coisas. Gente, tipo, não sei, como o Daniel falou, não sabe, ninguém sabe se ele estava doidão ou só muito no provavelmente, né? calor do show não percebeu. Mas, gente, ele teve que sair correndo para ir para o Sim, hospital para tomar um antirrábica, coquetel de vacinas. Exato, porque, gente, morcego é um dos bichos que transmite raiva. Então, tipo, exatamente. E, crianças que estão vendo esse episódio, não comam morcego. exatamente. E ele teve E não choque. usem drogas. E ele teve choques anafiláticos, né? Foi algo bem sério, ficou internado. A imprensa na época, aquela imprensa sensacionalista, né? Não dá pra colocar toda a imprensa no mesmo balaio, mas aquela imprensa sensacionalista é, criou o boato que ele estava morto. O próprio Ozzy depois desmentiu esse boato, né? Que criou. Que é aquela coisa, alguém na imprensa solta e pronto, vira verdade uma fake news de hoje em dia, né? Então o próprio Ozzy depois teve que desmentir, obviamente, o seu falecimento, mas de fato foi algo bem maluco, assim. Mas também entra um pouco no senso comum, né, da estética sombria do heavy metal, né? Daí o cara vai lá e mete uma mordida na cabeça do morcego, daí obviamente entra dentro dessa estética e do senso comum e do fala-fala pra lá e tal, então acabou entrando na história. E daí, assim, primeira vez que eu ouvi isso, eu ouvi também esse papo de que ele comia morcego, né? Obviamente que depois você vai ver a verdade, óbvio que não, né? Mas o senso comum fica de fato, né? É, Pois bem, daí a gente chega nesses anos 80, né? Então tem isso tudo que a gente já falou, mas ao mesmo tempo tem
vertiginoso desenvolvimento da banda solo do Ozzy, né? Então, novamente, durante toda a década de 80, o Ozzy cresce, 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 vende, 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 vende. Novamente, músicas icônicas, shows icônicos e tudo mais. Ao mesmo tempo, como o Fábio falou, muito, muito, muito consumo de drogas, álcool e tudo mais. E também, ao mesmo tempo que. Ao mesmo tempo, não, desculpa. Da mesma forma que tinha no Black Sabbath, passou a ter problemas com integrantes da banda. Com a diferença que agora ele era o líder da banda, né? Ele era o principal nome, dava nome à banda, né? Então tinha problemas com a banda e acabava sendo rotativa essa banda, né? Então os demais integrantes acabavam sendo mais rotativos. Então, tipo, os outros integrantes não iam expulsar o Ozzy da banda do Ozzy, né? E então quem eram, entre aspas, expulsos, não literalmente, mas essa rotatividade de guitarristas, bateristas, etc., são os demais membros da banda, né? Então os anos 80 ficam marcados justamente por isso, por um grande desenvolvimento do Ozzy como figura solo, mas também por muita bagunça, algo parecido com o que tinha acontecido antes, né? E daí a gente chega nos anos 90 e 2000 e esse desenvolvimento ele continua. Então o que eu acho muito interessante na biografia do Ozzy é que a gente sai de 1970, 80, 90, 2000 e o Ozzy é só ascensão, assim, sabe? É só mais shows, toda produção de músicas, de novas músicas, novos álbuns, é sempre um uau, sabe? Sempre mais prêmios, sempre mais clássicos sendo escritos e cantados e tudo mais. Então, a carreira enquanto músico do Ozzy é só ascensão, é impressionante. Ah, pode falar, Fábio. Danilo, perdão. Aproveitando esse gancho do final dos anos 80, já entrando nos anos 90/2000, acho que algumas menções devem ser feitas com referência à carreira do Ozzy, tanto musicalmente como pessoalmente. Nesse período foi quando ele vai conhecer sua esposa, a famosa Sharon. Quem tem a minha idade sabe mais ou menos porque eu falei dessa maneira. Não vou dar spoilers, o Danilo já sei que ele vai falar logo menos. E também entrou um guitarrista muito icônico na banda solo do Ozzy, que foi o Zakk Wylde, que acompanhou o Ozzy durante mais de 20 anos. Também guitarrista e vocalista de uma banda solo, que é o Black Label Society. Foi um guitarrista icônico que fez músicas incríveis como o Hellraiser, que foi uma música que fez coparticipação junto com o Motorhead, do Lemmy Kilmister, que foi em homenagem ao filme o Hellraiser. Não sei como é o título em português brasileiro, honestamente, eu sempre conheci como Hellraiser. É um maninho lá com as agulhas de acupuntura na cara, para ficar mais fácil. Essa foi uma música também que perpetuou muito a minha adolescência. E um fato curioso que está no filme do Motley Crue, disponível naquela plataforma da Netflix, quando eles fizeram uma competição de quem fazia mais merda. E desculpa a gente falar isso, mas vocês vão entender o porquê que eu estou falando nessa terminologia. Eles fizeram uma competição de quem cheirava mais coisa, e eles cheiravam, tipo, não tô falando de cheirar cocaína. O Ozzy cheirou, não sei se foi o Nick Six, baixista do Motley Crue, cheiraram uma carreirinha de formigas. E aí o Nick, acho que foi o Ozzy. Aí o Nick Six, para competir, fez xixi no chão, ia cheirar o próprio xixi, só que aí o Ozzy empurrou o Nick Six e lambeu o mijo do Nick Six. Isso está no filme. Isso pra você Essas ter coisas a ideia. gente Isso não tá no pode botar filme. no corte, não, né? Acho que, assim, não sei como é que vai ser o algoritmo lá das redes sociais, mas honestamente, essa história não é muito um segredo. Então, assim, para vocês entenderem o que era estar numa turnê com Ozzy Osbourne. Isso foi quando o Motley Crue e o Ozzy fizeram uma turnê em conjunto. Então, imagina você ser um músico, imagina você ser o baixista da banda do Ozzy, e todo dia, em cada lugar, cada cidade que você para, você é expulso do hotel, você tem que ouvir alguma maluquice, você só vê as coisas mais bizarras possível. Eu acho que o Ozzy deve conter o recorde de mais expulsões de hotéis em um único ano. Deve estar no Guinness por isso, provavelmente. Pronto, era só esse pequeno disclaimer para mim falar do Zakk Wylde que eu queria mencionar, que eu acho que é justo Inclusive eu vi, ser dito nesse episódio. não lembro o ano, não lembro o ano, mas eu vi, pra você ver, chegou uma fase da minha vida que eu não lembro o ano das coisas que eu fiz, né?
mas eu vi Black Label Society, inclusive o Zakk Wylde, ao vivo em algum festival que eu passei no início da minha fase adulta, o fim da minha adolescência e tal. Mas foi algo incrível, assim, que foi um show onde ele cortou a mão, né, durante o show e continuou tocando, assim, né? Então você tem a foto da guitarra toda ensanguentada, assim, ele tocando com o sangue saindo. A foto é muito boa, né? Pegando os dedos dele com sangue e o sangue escorrendo a guitarra, assim, né? Muito legal. Legal assim, né? Muito rock and Icônico. roll, muito, É, muito rock and muito roll, metal. justamente, isso. Então, porra, foi um puta show, velho. É uma lembrança legal que eu tenho. O Ozzy, justamente nos anos 90 e 2000, como o Fábio fala, é marcado por novamente, clássicos da música dele e tudo mais. Muitos prêmios, então, esses anos 90 e 2000, o Ozzy acumula prêmio, 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 e obviamente acumula dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ah, mas também acumula muita loucura, assim, né? A década de 90 também é marcada por muitos festivais e shows, como o Fábio falou, com o Motorclube, shows em conjunto, né? Então, muitos festivais, o Ozzy toca festivais com Sepultura, com Pantera e tudo mais. Então, é um momento com essa troca de vários artistas de grande renome, né? Pois bem, então a gente chega mais adiante, né? Nesse momento, e já nos anos, passando aos anos 2000 e entrando nos anos 2010, a gente tem uma reunião do Black Sabbath, né? Com o Ozzy. Eles retornam. Eu não lembro exatamente o ano que o Dio faleceu, Fábio, mas eu lembro que eu tava no início da faculdade. 2010. Foi 2010, então eu tava no Não, fim, no fim, não, você não estava na é, eu faculdade. tava no finzinho sei lá, não sei se ensino médio, no cursinho, tava por ali. Porque eu lembro, Fábio, que eu coloquei no meu, Mas eu lembro que eu coloquei no meu, sei lá, status do MSN, a morte do Dio. É, do Dio. Mas o Dio já não estava no Black Sabbath. O Dio só foi aquele período nos anos 80. Depois até teve a questão do Deep Purple, vão claro, ter outros vocalistas, a claro. banda acaba, enfim, é um vai e vem que daria só um episódio à Sim. parte só falar do Black Mas Sabbath. quando o Dio morre, em 2010, logo depois tem essa. Não sei se não sei como posso falar, mas essa ideia mais Reunião. persistente, reunião, é de uma reunião de fato, né? Então, acho que a morte do Dio fortalece essa ideia de uma reunião ou então retoma essa ideia, não sei bem. E também é só uma teoria minha, não tava lá pra saber, né? Mas, e também não li em lugar nenhum, mas eu acho que tem um pouco a ver também. E em 2012 há essa reunião, né, do Ozzy de volta no Black Sabbath. E esse novo período dura de 2012 a 2016, né? São 4 anos ali desse novo período. E o Black Sabbath ele lança nesse período novas músicas, novos álbuns, inclusive o icônico The End, né? O final, né? E acompanhado de uma turnê mundial. Então esse novo período, de fato, para os fãs da banda é algo impressionante, assim, algo bastante importante, né? Pode falar, Fábio. Passou, passou pelo Brasil. Essa eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de ir na altura. Aliás, também não tive a oportunidade de ir no último show deles, e olha que eu cogitei. Mas acho que é um fato importante de ser mencionado antes disso, nos anos 2000, durante o Ozzy, que foi a maneira como eu conheci a figura Ozzy Osbourne, antes mesmo de conhecer ele enquanto músico, que eu era muito jovem, mas era a série The Osbournes, que era tipo meio que um reality show. Uns dizem que era meio falseado, outros Uhum. dizem que não era tão combinado assim, mas era uma série icônica. Para vocês terem ideia, a minha avó assistia The Osborne. Minha avó tinha 70 e tantos anos, assistia, adorava e ria dessa série. E tinha a famosa, a icônica frase do Ozzy, que ele gritava pelo nome da mulher, Sharon! Ele, toda hora ele andava pela casa gritando Sharon, 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 porque o Ozzy, eu achava o Ozzy. Eu lembro de ver quando era criança, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos. Eu lembro de ver o Ozzy e eu lembro de achar que o Ozzy tinha algum probleminha mental. E, tipo, ninguém tinha coragem de chegar para mim e falar do tipo, não, ele é meio assim por causa das drogas. Uhum. Uh,
E nessa altura, depois que foi descoberto, que ele já estava com o síndrome do Parkinson, tinha Parkinson naquela altura. Ele escondeu durante muitos anos, acho que só veio a revelar depois, tipo, já no final dos anos 2010, depois de 2017, 2019, que só veio revelar que tinha Parkinson. Desde aquela época ele já vinha lutando com a doença em segredo, né, de todos. Claro que, evidentemente, a família dele devia saber sobre isso. E aí já chega nos anos 2010. Agora sim, Danilo, uma coisa que eu me lembro muito do nosso primeiro ano da faculdade. Eu acho que eu posso estar errado, até posso procurar aqui, mas quando o Ozzy lançou o primeiro álbum com Black Sabbath, depois de muitos anos, que foi o álbum 13, eu lembro de ouvir esse álbum indo para a faculdade. Hum, Eu lembro muito, foi 2011 que ele retornou, e aí teve o álbum 13, 2001, 2011 e 2012. E, pô, mano, eu me lembro de pegar o ônibus ouvindo aquele álbum, ouvindo lá o The God Is Dead. Foi uma coisa assim que me pegou muito forte aquele álbum. Pô, querendo ou não, era o primeiro álbum do Black Sabbath em muitos anos que o Ozzy voltava para os vocais. E foi um álbum bem legal, assim, foi muito bacana aquele álbum. E um fato, acho que também antes de, só para encerrar minha frase, para encerrar a minha fala, a gente também teve o Ozzy Fest, que o Ozzy também promoveu muito forte, claro, com a mulher, a Sharon, que era a sua business, a parte business do Ozzy era a mulher dele, e que deu espaço para muita banda, surgiu muita banda, isso fez com que muitas bandas se conectassem. O Danilo falou do Sepultura. Gente, para pensar, o Sepultura eles eram crianças quando o Black Sabbath surgiu. Imagina, foi um encontro de gerações, essa geração que cresceu ouvindo o heavy metal no começo, que se influenciou pelo Black Sabbath, depois compartilhou o palco com o Ozzy. Então foi algo também, acho que muito relevante, mostrando a importância e o peso que o Ozzy tinha dentro não só do cenário do heavy metal, mas como da música como um todo. Pois bem, dessa fala do Fábio, eu acho que eu ia falar mais desse ponto num, entre aspas, segundo bloco, mas acho que a gente pode já misturando dessa forma como a gente tá fazendo agora, Fábio. Deixar meio que um bloco só, né? Igual a gente tá fazendo, né? Porque. Desculpa que eu me empolgo e eu Não, não. vou misturando as Mas coisas. ficou legal, de fato. E assim, eu acho interessante. Eu sou um pouco mais velho que o Fábio, né? E eu tive uma entrada no rock 2 diferente. anos. Então Só 2 é anos. engraçado porque mais 2 anos fazem diferença. Porque olha só, eu vou contar como eu entrei como eu conheci Black Sabbath, vocês vão ver que faz diferença. A primeira banda de rock que eu ouvi na vida foi Nirvana, graças à MTV. E assim, então eu fiquei 1 ano ouvindo Nirvana igual um imbecil, assim, todo segundo do meu dia eu ouvia Nirvana. Então eu não entrei no rock através do Nirvana, eu entrei no Nirvana através do Nirvana, não saí do Nirvana, entende? Eu entrei no rock com Black Sabbath e com Motorhead. E como? Porque eu tinha uma amiga um pouco mais velha, a Sabrina, e ela me deu uma fita. Não uma fita VHS, uma fita aquelas que você bota no rádio pequenininha assim, sabe? Cassete. Ah, não é cassete, porque cassete é VHS, né? O cassete é a. Como é que chama? Não, não, VHS é vídeo, Tá. cassete é áudio. Então é áudio, beleza. Tá, ó, tá vendo como é velho, é É, chato? Nem lembra mais os bagulhos da nossa época. pois é. E ela me deu uma fita, ela me deu duas fitas, eu lembro até hoje. Ela me deu duas fitas, Black Sabbath e Motorhead. E eu botei pra tocar ali e gostei bastante. Foi ali que eu entrei no rock. Então eu entrei no rock como um todo, né? Porque antes eu só tinha gostado de Nirvana, né? Diferente, eu acho. Então eu entrei no rock de uma forma mais ampla através de fita. E era uma coisa que tinha então, né? Até então. Então a gente tinha ainda fita, a gente tinha ainda. Naquele momento, né, eu tinha, sei lá, uns 12 anos, 13 anos, algo assim. Tinha ainda fita, ainda tinha disco, ainda tinha CD. Era um mundo com várias formas de ouvir música diferente. Hoje em dia é muito online tudo, né? Então, tipo, você ainda tem, obviamente, Sim, mas nossa disco. época já tinha o online também, já tinha Tinha, o então, Napster, mas tinha o Ares, é, tinha é, o Lyman. sim, mas essa questão, na nossa época ali, a gente tinha uma série de formas de conhecer a música diferente. Desde online até fita, até disco. Então, eram coisas ainda populares. Eu comprei muito CD na minha vida e tudo mais, sabe? CD físico, né?
Hoje em dia é tudo muito online, né? Pra você ir atrás de um disco, você tem que gostar, você é meio hipster, assim, né? Você tem que ser algo, é meio diferente, porque você não precisa gastar tanto assim com um disco. Você vai gastar porque você acha divertido, você acha legal, tudo mais. Ouvir o disco, né? Mas tá tudo na sua mão ali, muito fácil, né? Muito mais fácil do que antigamente. Então, eu entrei no Black Sabbath de uma forma muito doida, assim, né? Que eu falando de uma pessoa mais jovem, tipo o Lucas, é meio loucura pensar assim, né? Porque eu não sou tão velho assim também, mas ainda tava muito na mão essas coisas, assim, sabe? Tanto a fita. Sim, nos anos 2000. Eu tinha aquele aparelho de música, enfim, que tinha várias alturas, várias plataformas, sabe? Então, uma era de fita, a outra era de disco, a outra era de CD, sabe? E daí você comprava separadamente, sabe? É um troço dos anos 80, mas que ainda vendia nos anos 2000, sabe? Não, eu tô rindo só porque você falou aquele negócio lá de música, tinha várias É, plataformas. Eu tô rindo, mas também não lembro, mas eu lembro que era um aparelho de som, que você tinha as é, colunas, você tinha os vídeos as fitas cassetes, tinha geralmente duas, e para quem era mais rico, tinha aqueles dos CDs que você podia pôr 3 CDs ao mesmo tempo, e aí você trocava o CD, isso. Mas você e comprava aí, tipo, quando você separadamente. colocava. Você podia ir comprando separadamente, Ah, é, montando o negócio, sabe? eu nem lembro como eu É, comprava aquilo, porque tipo, eu não tinha nem tinha idade para entender o valor do dinheiro na altura, pois que é. dirá comprar coisas. Mas eu lembro que eu tinha. Ó, depois alguém fala aí qual é o nome daquele negócio lá que É. eu já expliquei, acho que alguém vai saber, entendeu? Evidentemente que eu também não tinha, né? Quem tinha era meu padrasto, ele que ia comprando e tudo mais. Mas como eu tava na casa dele, eu ia aproveitando dessas diversas formas de ouvir música e tudo mais. Então a Sabrina me introduziu tanto ao Black Sabbath como ao Motorhead, que foram duas. Depois eu passei por 1 milhão de bandas, mas essas duas bandas foram as que ficaram pra sempre, assim, sabe? São as que ficam na memória totalmente e que, mesmo hoje em dia que eu não ouço tanto mais, eu vou parar pra ouvir, assim, sabe? Diferente de milhões de outras bandas que só passaram por mim naquele momento, né? Então eu acho. Danilo, Oi, pode falar, Fábio. no caso, você até falou isso, Motorhead e Black Sabbath, que são duas bandas do heavy metal, tem outras, claro, mas essas são, acho que, aquelas principais, icônicas, que também não. Eu ainda sou metaleiro, o metal ainda não saiu de mim, até hoje eu gosto de descobrir novas bandas de heavy metal, mas essas duas são muito icônicas, são muito importantes e são meio que, né, contemporâneas, surgiram mais ou menos na mesma época. Tudo bem que o Black Sabbath surgiu no início dos anos 70 e o Motorhead é mais no final, né? O Motorhead já surgiu quando o metal já estava um pouco melhor estabelecido, já mais bem formatado. Mas são duas bandas icônicas, né? E também duas mortes também de pessoas que foram Hum, icônicas, os seus respectivos vocalistas, tanto o Ozzy como o Lemmy. O Lemmy também teve um histórico de usar muita droga, mas o Lemmy ele tinha um ar de certa sobriedade, por incrível que pareça. Todo mundo falava que o Lemmy bebia uma garrafa de Jack Daniels sozinho e andava normal. Tipo, ele era usava mais droga alto também pra também, né? caramba. Mas tipo, ele bebia, fumava, sem parar e viveu aí. Tipo, A viveu voz, também até 70, 71 anos. a voz dele denota isso, né? Pô, claro, aquela voz. Eu acho que assim, eu posso estar errado no que eu tô falando, depois alguém mais que é especialista acadêmico do heavy metal pode me dizer, mas ali provavelmente surgiu cultural, aquela voz distorcida, aquele grito, meio que surgiu ali com aquela voz já meio diferentona, que não é uma voz propriamente esperada que se escute de um cantor, né? Uhum. Mas enfim, o fato é que nem estamos aqui a falar do Leme. Depois podemos fazer um episódio, se quiserem, do Leme, que é uma figura, é um deus do rock também. Mas sobre especificamente o Black Sabbath, você falou agora como surgiu, eu lembrei de como eu conheci o Black Sabbath. Também foi nessa fase da adolescência. Para mim, o que me pegou muito, que me ensinou muita música, que para gerações mais atuais até pode ser um pouco estranho, foi a televisão. A televisão me ensinou muita música. A gente tinha MTV, por Uhum. exemplo, tinha VH1, que acho que nem existe mais a VH1 também, para quem já tinha TV a cabo, dava, pegava. E ali me ensinou muita coisa. Falei que com 13 anos comecei a ouvir rock. Eu lembro que a primeira banda que eu gostei muito assim foi o Pink Floyd, que eu fiquei viciado. Mas eu lembro muito especificamente como começou.
Um ano depois do nascimento do nosso querido Lucas, do Estúdio Blick, lançou um filme que estreou um novo universo, o universo Marvel, chamado Homem de Ferro. E a música que era principal deste filme em 2008, estrelado por Robert Downey Jr., era Iron Man, que do inglês quer dizer Homem de Ferro. E quem cantava essa música icônica? O Black Sabbath. Eu acho que em 2014, quando eu tinha 14 anos, em 2008, foi a música que eu mais escutei, assim, eu acho que eu via num looping, tipo, acabava, voltava, acabava, Uhum, voltava, acabava, voltava. E, obviamente, uma das coisas que nos pegou muito, acho que na nossa geração, foi o Guitar Hero, onde o Black Sabbath também estava, o Iron Man também estava. Eu lembro de jogar muito tocando essa música do Iron Man, e foi ali para mim a porta de entrada do Black Sabbath. Primeiro Iron Man, Paranoid. Eu lembro muito que eu roubava, pegava de um garoto que era meu amigo, o Eliel. Um abraço, eu duvido muito que o Eliel esteja vendo, né? Faz anos que eu não falo com ele, mas ele tinha um MP4zinho, assim, daqueles, sei lá de onde ele tinha comprado aquilo, e tinha Saba Bloody Saba, e eu ouvia aquela música, tipo, também em looping, em looping. E aí, claro, quando você vai ficando mais velho, quanto mais velho você fica, quanto mais se vê, mais você vai descobrindo Black Sabbath e vendo a genialidade por trás da banda. Mas isso eu acho que ainda mais a nossa geração, Danilo, para quem assim hoje já tem seus 30 e poucos anos ou mais, o Black Sabbath ainda foi uma banda que pegou muito forte para nós, assim, para quem era do rock, claro, foi uma banda que abriu portas, né? Abriu muitas uhum. portas para a gente ouvir outras coisas. Depois disso, eu e o Danilo descobrimos o punk. Eu sei, Black Sabbath é do metal, mas se você parar para pensar, não é muito difícil pegar um Paranoid e transformar aquilo numa música punk, né? Pois é. Agora, terminando já, né, avançando pro fim da biografia do Ozzy, ele, nesse momento de Black Sabbath, de reunião no Black Sabbath, eles lançam músicas e tudo mais, mas se apresentam menos, né, então é uma produção um pouco menor, obviamente, também, evidentemente, pela idade de todo mundo. Depois do fim ali do Black Sabbath, do novo fim do Black Sabbath, há uma continuidade da carreira solo do Ozzy, mas também já mais devagar, né, evidentemente. Ele se apresenta no intervalo da NFL nos Estados Unidos, né, em 2022, e ele... mas também, novamente, é um show icônico e tudo mais, mas uma continuidade mais devagar, digamos. Né. Obviamente, bastante compreensível. Né. É, em 2025, no fim de 24, já tem ideia, em 2025, o Black Sabbath anuncia novamente a reunião da banda, com o Ozzy, evidentemente, para fazer um último show, né? Um show derradeiro, de fato, da banda. E esse show acontece muito recentemente, agora em julho de 2025, em Birmingham, né? Que é a cidade onde tudo começou. E especialmente no estádio do Aston Villa, né? Que é o clube do coração do Ozzy. Clube onde ele é fanático e, como a gente falou no episódio, perpassa toda a vida dele, né? É... Exato. Pode falar, Fábio. No caso do From the Beginning, o Back to the Beginning, perdão, o que aconteceu foi que, como o Ozzy já estava mais debilitado pelo Parkinson, ele sofreu um acidente doméstico no qual ele teve que passar por uma operação na coluna que impossibilitou ele de voltar aos palcos. Acho que foi em 2023 que ele acabou por decretar a aposentadoria dele, né? Um, o, Acabou por surgir a ideia de fazer um show de despedida, justamente porque o grande lance com o Ozzy é que o Ozzy, apesar de tudo, apesar de todos os problemas, apesar de todas as doenças, apesar de todos os abusos de droga, ele tinha realmente uma paixão, e isso se notava claramente no Ozzy com relação a tocar, a fazer shows. O grande lance, o grande tesão da vida do Ozzy era a música em si. E ele não sentia nesse dever de
pronto, ok, o corpo já não consegue mais acompanhar a mente continuava ali, mas o corpo, infelizmente, já não conseguia dar conta de turnês e shows, então ele pelo menos quis fazer um último show derradeiro. Eu vi o show, infelizmente, por uma tela, uma grande raiva da minha vida, porque eu não gastei todas as minhas economias para ver aquele bendito show, já que eu estou aqui na Europa, era pegar um avião e ir para a Inglaterra. Eu até falei, não, preciso guardar dinheiro, preciso comprar uma A casa. responsabilidade, Ok, né? agora. Gente, ó, tá vendo? Para vocês mais jovens aí, tem seus Não tenho 18, 20 responsabilidade. anos, Ouviu, Lucas? Não seja olha, responsável. não compre uma casa, vá ver o Black Exatamente. Sabbath. Você pode viver debaixo da ponte, mas você pode falar para todos os outros mendigos. Eu vi o Black Sabbath, você não, chupa. Mas enfim, ele acabou por fazer esse show que, pô, eu achei poético. Eu achei, Sim, não pá, sei você, caralho. Danilo, eu até queria perguntar sua opinião, mas o cara tá. Desculpa aí, gente. Agora eu vou abrir o coração, então tirem as crianças da sala. O cara tá fudido de saúde, tá tudo cagado na merda. Eu realmente não tô nem colocando mais travas daqui no linguajar. O cara tá todo fudido. O cara já, você via no show que ele já não tinha toda aquela potência, a voz já meio trêmula, mas você via que o cara tinha um amor, uma paixão, um tesão de estar ali naquilo, fazendo aquilo. Você vê todos os músicos reunidos, e foram músicos de todas as estirpes, de todas as gerações. Foi Steven Tyler, do Aerosmith, que com 70 anos está cantando bem pra caramba. Foi o Judas Priest não pôde ir, mas gravou um cover do War Pigs que passou no show. Infelizmente, foi aquele ser humano chamado Phil Anselmo, que, enfim, quem é do heavy metal sabe o que eu estou querendo dizer. Foi gente pra caramba, foi um monte de coisa, foi Disturbed, foram gerações de heavy metal prestigiar o Ozzy. E o fato do Ozzy morrer 20 dias, 2 semanas depois desse show, é um tanto poético. Eu acho que Sim. assim, o Ozzy falou, ok, agora, tipo, meio que, né, na consciência dele falou, ok, agora eu posso partir em paz porque eu fiz o que eu mais gostava e o que ele se dedicou a vida inteira dele. Eu acho que são poucos músicos que podem se dar ao luxo de ter uma morte tão bonita, já que a morte é algo inevitável, já que nós sempre vamos lutar, mas no fim abraçar a morte como uma amiga. Eu acho que a maneira como Ozzy morreu foi do caralho mesmo, foda-se, foi puta que me pariu, foi algo, foi muito poético mesmo. Perdão, agora foi um momento até depoimento. Pois é, eu também acho poético, eu ia usar essa palavra também, esse adjetivo. É, não só pela reunião em si, também, como o Fábio falou, o tempo, né? Morreu 2, 3 semanas depois do show, um troço louco, louco, louco. E a cidade, o estádio, né? O estádio do Aston Villa, sabe? Então, a torcida do Aston Villa sempre levou o que a gente no Brasil chama de mosaico, né? Sempre levou mosaicos para o estádio com o rosto do Oz, né? Sempre reverenciou o fato do Ozzy Osbourne ser um torcedor do Aston Villa. Então, tipo, porra, foi muito poético, assim, um troço que parece que de fato ele só tava esperando isso pra poder de fato falecer em paz, assim, né? Então, de fato, o falecimento do Ozzy é muito triste e tudo mais, mas de fato aconteceu isso no mês de julho e algo bastante icônico que acho que até engrandece ainda mais a história dele, assim, algo impressionante. Fafá, nosso tempo já está no fim já. Vamos às dicas culturais. Sim, bora lá. Posso começar? Já que você puxou, por favor, faça as honras. Cara, eu tenho duas dicas culturais e assim, uma é uma experiência que eu vou ensinar aos mais jovens como o Lucas e outra é uma dica cultural de fato. A dica cultural de fato é o disco que eu mais gosto do Black Sabbath. Não é o disco que as pessoas mais gostam, mas é o disco que mais me marcou, que é o volume 4 do Black Sabbath. É aquele disco que tem músicas. São músicas longas, são poucas músicas, músicas longas. E assim, não sei o que acontece com aquele disco que sempre mexe muito comigo, assim, sabe? Desde adolescente, eu escuto hoje em dia, eu fico maravilhado, assim, sabe? Isso é uma experiência muito individual, evidentemente, né? Cada um tem suas preferências ali, cada um, especialmente na música, né? Cada um tem o seu gosto principal ali.
O meu é um pouco raro, de fato, né? O meu é o disco que eu mais gosto da banda, não é o disco mais uau, assim. A outra coisa que eu vou falar dentro do Black Sabbath também escutem Black Sabbath também com Dio. Nossa, o Black Sabbath com Dio eu sou muito fã, assim, um troço absurdo de bom. Então, o Fábio falou do Heaven and Hell, né? Um disco bem icônico também. Então, acho que vale a pena também ficar de dica cultural. E agora a experiência. Uma das coisas que marcou o meu desenvolvimento com a música, especialmente com rock, foi que eu cresci numa época onde o digital não era tão desenvolvido ainda e a principal mídia era o CD, né? E no CD você eh, vai comprar o CD e você vai abrir o CD assim, tem o CD, obviamente, e tem aquele encartezinho do CD, né? E eu acho que tem duas vantagens de ouvir música dessa forma. Primeiro que você vai ouvir, sei lá, 10 faixas ali, e daí quando acaba aquelas 10 faixas, você ouve de novo. Assim, então você vai aproveitar as 10 faixas ali. O que eu vejo hoje em dia, e que acontece comigo, inclusive, que a gente, sei lá, a gente bota no Spotify um- uma banda, alguma coisa assim, e ela já vai, tipo, acabou a música, já vai para um outro negócio, sabe? Tipo, às vezes mesmo um outro álbum da mesma banda e tal, mas, tipo, você perde um pouco a complexidade daquilo, né? Você perde o todo. Você fica muito no pequenas amostras daquela banda, ou daí já vai pra outra banda e tudo mais. Você perde o álbum inteiro. Então você vai ouvir o volume 4, vai ouvir duas músicas e já vai pra outro álbum, ou pra outra banda e tudo mais. Que é legal tudo mais, mas você perde muito do álbum ali, né? Então, eu acho que a vantagem de você ouvir faixa por faixa na ordem ali é que você também tem o entendimento de como aquele álbum foi criado, sabe? De como ele foi pensado. Porque o álbum ele não é só uma soma de músicas, a sequência de músicas ali também às vezes é proposital, né? Qual música que vai entrar naquele álbum, né? Tem muitas bandas que uma música conversa com a outra ali, né? Por exemplo, o Dead Fish, uma banda que eu gosto muito de hardcore, o último álbum dele, ah, eu não lembro exatamente o que é, mas tem uma palavra que aparece em todas as músicas, né? Então é uma palavra que todas as músicas têm aquela palavra ali, sabe? E é o nome do álbum, entende? Então isso é obviamente pensado, faz parte da arte, né? Então ouvir o disco inteiro, ao invés de ouvir uma música de um álbum, uma música de outro álbum, uma música de outra banda, depois volta pra banda, você perde um pouco da, da- do todo da arte, né? Eu acho importante ouvir. E, obviamente, que se você tiver a oportunidade de pegar o CD na mão, você vai ter o encarte. E o encarte também faz parte da arte, né? Do álbum, faz parte da alma do álbum, da construção, da estética da banda e tudo mais. Então, eu acho que aos mais jovens, ao Lucas, por exemplo, acho que faz parte. Acho uma boa perspectiva tentar ouvir o álbum como a gente ouvia nos anos 90 e 2000. Velho. Agora, as dicas culturais do Fábio. Velho. Pronto, só dois disclaimers. Acho que o Lucas é até de saco cheio desses dois tiozão falando, tipo, não, pô, Lucas, vem cá, senta cá. Deixa eu falar como era na minha época, ó. Isso aqui que era música de A verdade. tendência é só piorar, Lucas. Os próximos episódios a gente vai fazer mais vezes isso. Relaxa aí, Lucas, tu também, ó, um dia você vai ter 30 anos e você vai falar a mesma coisa pra um moleque de 18 anos, porque foi o que eu ouvi quando eu tinha 18. Só um outro disclaimer, até que você me lembra agora do volume 4. Minha mãe me contava de uma história que uma das primeiras cartinhas de amor que ela recebeu de um namoradinho lá, de quando ela era adolescente, que o rapaz escreveu assim, falando: Rapaz, acho que deve ser um senhor. Estou escrevendo essa carta ouvindo Black Sabbath volume 4. Falei, caramba, mãe, por que não casou com o rapaz? Olha, já tinha bom gosto musical, pelo menos. Mas pronto, dicas culturais. Para além da dica óbvia de falar, escutem toda a discografia do Black Sabbath, seja com o Ozzy, seja com o Dio, seja com quem for, e a discografia da carreira solo do Ozzy, eu tenho algumas dicas, uma envolvendo com Ozzy e outra envolvendo só com cultura no geral, que foi coisas que eu descobri recentemente. A primeira, eu até fui procurar o nome do filme, que foi o que eu mencionei anteriormente, o filme do Motley Crue, o The Dirty. Quando eu joguei isso no Google, a primeira coisa que me apareceu é a imagem do ator que representava o Ozzy cheirando a carreirinha de formigas. E assim, é um filme, gente, claramente que você tem que ter pelo menos uns 13 anos para assistir, É meio né? Jackass, assim, né? Imagino que assim, não é muito legal, se é muito pro seu filho assistir, muito jovem assistir. Mas assim, gente, né? Eu com 13 anos estava sabendo todas as histórias também. Então,
E tô aqui, tô muito mais saudável que o Ozzy, acho eu. E depois, uma outra dica cultural que eu acho que o Danilo vai gostar dessa daí, que eu imagino que ele até possa saber já, que lançou uma série, acho que não me engano da HBO, não faço ideia de onde é, Chespirito, a história do Roberto Gomes Bolanhos. Uhum. Tá, eu assisti, só falta assistir o último episódio. Assim, eu gostei bastante, porque eu gosto bastante de Chaves, e gosto muito do ator em si também, ó, e mostra muita genialidade. Tem ali umas polêmicas envolvendo com o Kiko, com a Dona Florinda. É, não é bem spoiler, porque meio que todo mundo já sabe que, né, que o Roberto acabou separando com a mulher para casar com a Dona Florinda, então, mas assim, conta ali os pormenores. Claro que tem uma certa liberdade poética, né, para tratar do assunto, mas tentar dar uma polêmicazinha, como pintaram esses dois atores em questão, mas tá bem legal. Para quem gosta de Chaves, para quem gosta dessa coisa da cultura latino-americana, essa série tá com aquele quesinho de novela também ali, tá bem bacana. Eu gostei bastante e recomendo, fica aí a dica cultural, para além, claro, de toda a reverência que Ozzy Osbourne merece por Agora, Fábio, o homem foda. Diz-me. te peço uma dica cultural extra. Você falou da discografia do Ozzy e do Black Sabbath. Cite um álbum. Que quem faz a publicação das dicas culturais sou eu, pra facilitar a minha vida. Olha, eu vou dar uma banda, um álbum e uma música, para ser muito específica. A banda, obviamente, Black Sabbath. O álbum, Black Sabbath. E a música, Black Sabbath. É uma das músicas mais icônicas, eu acho que pega muito bem aquilo que a gente falou no início do episódio, sobre aquela coisa do horror, da coisa, aquela coisa dark, sombria, tenebrosa. É uma música que você sente que muito eles trabalham muito nessa questão sensorial, fogo, Sensorial. sensorial, Tá na Europa. sensorial, eu acho que é a É. palavra. Ou, É, pode falar? fala, Não, fala, não, pode fala. falar, por favor. Não, eles pegam essa coisa sensorial, se nota o ar de sobriedade que tem, a capa do É álbum é isso que eu ia muito falar lá, tá também louco. assim, sombrio. Tem uma mulher que É. parece meio que a Mona Lisa, mas um bagulho meio Meio dark. espírito, assim, né? Tipo meio com um fantasma. Mano, esse acho que foi um álbum também muito icônico, o Black Sabbath, que foi o álbum de estreia da banda. Uhum. E essa Eu música, tenho, hein, eu acho que é tenho. logo a primeira faixa. Você tem esse Eu álbum? tenho, eu Puta, mano, tenho. é que eu já falei, ó, as crianças já deviam estar bem longe, mas, pô, esse álbum é do caralho, Como o mano. Fábio tem uma certa Esse, o idade, volume também, quatro. Ah, como o Fábio tem uma certa idade, ele não lembra que ele ia na minha casa quando eu morava ali na Santa Cecília. E eu tenho os discos assim na sala e tal, e ele ficava procurando os discos pra ouvir assim, e sempre, todas as vezes, chegava no Black Sabbath, né, nesse álbum, tirava e botava pra tocar. Todas as vezes. Ele foi é umas 10 verdade, vezes, é todas as verdade. vezes fazer isso. Pô, mas desculpa lá, você tem um álbum incrível e você também tinha um Nevermind também, que eu lembro que eu colocava Tem, muito sim, esse sim. álbum. Mas o do Black Sabbath também não tinha como não pôr aquilo, porque era sensacional. Black Sabbath era uma das melhores bandas. Isso era nos nossos converscotes que nós tínhamos, naquele período já que passou o grosso da pandemia, Isso, já isso. estávamos conseguindo nos reunir mais ou menos, e foi no começo do podcast, quando eu comecei a Sim, participar sim. do podcast. Exatamente. E aí, a gente não tinha muito para onde sair, eu ia na casa do Danilo, eu não morava muito longe dele também na época, hoje moro muito longe. E aí a gente ficava lá, o Danilo, como um bom apreciador dos vinhos, ficava lá, a gente ficava se degustando um vinho, um Cabernet Sauvignon, ouvindo Black Sabbath, porque Sim, nós somos sim. chiques. Muito, muito hipster, né? Também, que era ainda vinil, né? Era vinil, Não era era. nem era CD nada, era vinilzão mesmo. Justamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio especial, um episódio totalmente fora da agenda. A gente, inclusive, correu o pobre Lucas, vai ter que correr para deixar tudo pronto. Espero que tenham gostado e até o próximo. Beijos, abraços. O próximo, o Thiago estará também. É nóis. Abraços a todos. Ah,
E Ah. o Thiago também deu a ideia do episódio, viu? Dá os devidos Ah, sim, créditos ao rapaz. a ideia do episódio foi do Fábio e do Thiago, não tivemos agenda para os três estarem presentes. Quando o Thiago podia, o Fábio não podia, e vice-versa, então acabou que foi assim. Mas é isso. Até a próxima, espero que tenham gostado. Beijos. Ah, é aquela coisa sempre, nos sigam em redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Eu sempre esqueço disso, cara. Sempre. Tem que deixar no texto agora pra no roteiro, sabe? Pra eu lembrar de falar É isso. que você é millennium, você não É, fala essas coisas, tem que gravar um mano. Isso vídeo aí do tem que Lucas deixar pra. falando isso. Tipo, não esquece de inscrever aqui no canal, meu. Tipo, aqui, ó, dá um joinha depois, tá? Pois é nóis. Beijos, abraços, tchau. Adeus, pessoal. Tchau, tchau.